Mas acho que o maior problema é quando você torna a diferença e transforma ela em desigualdade. Você pega algo que é diferente, então assim, que é a questão das religiões, e vai transformar isso num fator de desigualdade. Eu acho que o livro vem nesse sentido, né? De você desmistificar e ao mesmo tempo, né? Trazer a perspectiva de pluralidade cultural mesmo, né? Professora Leia, eu gosto de falar com essa professora. Apesar de eu ter feito pedagogia na Unicamp, eu queria ter feito ciências sociais, sabe? Sou dessas. Então, eu fui me identificar com o curso quando eu fui trabalhar nas cooperativas populares, né? Com cooperativas de reciclagem e também depois em amparo com as costureiras. Depois eu tive uma passagem para a Prefeitura de Hortolândia, por convite, né, do secretário, e trabalhei com hortas comunitárias, que eu gosto dessa pegada, assim, né? Sou favelada, gosto de falar que é favelada, porque eu morei muitos anos numa favela em Campinas, chama Vila Brandina. E a gente fala que a gente sai da favela, mas a favela não sai, sabe? Não sai, gente. Então, por isso que eu sou assim diferentona, né? Porque a favela não sai. Eu adoro falar que adoro, gente, falar que eu sou favelada. O pessoal fica chocado, quem é de Campinas. E aí, eu sou filha a minha mãe é pernambucana, empregada doméstica, meu pai é mineiro e era porteiro. Por conta disso, eu consegui uma bolsa e fiz cursinho gratuitamente para entrar na escola pública, que eu queria entrar na universidade pública. E olha como é que as coisas são, né? A importância do cursinho para o meu ingresso na faculdade, eu acho que também reflete um pouco das coisas que eu faço. Hoje eu sou professora na universidade, mas eu sou colaboradora voluntária em projetos de extensão e nos cursos de Biologia, Química e Educação Física. Também já dei aula no bacharelado em Humanidades há uns 10 anos atrás. A minha inserção no cursinho tem 1 ano, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar com cursinho. Também gosto de dar aula na universidade, é legal, mas a pegada do cursinho é diferente, porque eles não têm muito compromisso de nota com a gente, mas a gente via meio assim parceiro e cúmplice para um sonho, sabe? Como se fosse cúmplice da galera que quer sonhar, que é de família trabalhadora, que nossos alunos são todos de família, de pessoas que trabalham, que não tem de classes favorecidas, né? O nosso público é de trabalhadores mesmo. E eu gosto, eu me identifico bastante. Então eu tenho muito prazer em trabalhar com o cursinho. E quando eu estava lendo o capítulo, que eu vou até falar o capítulo agora que eu estou lendo, maravilhoso, lacrativo, Sereia presa na caixa d'água, tá? Axé 1, Senhora da Garrafa. O meu capítulo é muito legal, mas eu estou muito chateada, vou falar com vocês, porque o Robson não quis mandar outro, tá? Georgette Chico Pinhal é o título, tá? Vocês vão entender depois por que tem esse nomezinho bem peculiar, vamos dizer assim, né? Que quando eu fiz a leitura, primeiro me trouxe as minhas memórias da época da favela, em que eu tinha amigos que eram do candomblé, né? Muitos amigos que eram do candomblé. E eu comecei a rememorar essas experiências que eu tive no candomblé, assim, muito por cima, mas do convívio, da amizade, do dia a dia com essas pessoas que eram espiritualizadas no candomblé. E me trouxe uma sensação assim eu fiquei meio extasiada, mas meio chocada também. Verdade, porque você começa a ler os trechos, aí você fala assim, gente, e agora? O que veio antes, entendeu? Porque ele manda um capítulo, aí você fica horrorizado, fala, gente, o que veio antes disso daqui? O que está acontecendo, né? A Roseli está na casa e ela vai servir uma água com açúcar pro irmão. Aconteceu alguma coisa antes que eu não sei o que é, vou descobrir depois, quando eu tiver o livro em mãos, né? Aí fala assim, então é verdade, essa entidade fala, então é verdade que a gente está na TV, Bill? Eles falaram o quê, né? Sobre nós na TV, né? Aí o Marcelo tentou falar, mas não tinha voz, né? Certas coisas aconteciam nesse terreiro, porque durante um ritual, uma criança virou fumaça, né? Então nessa sessão meio que assim de encantados aí, vamos dizer assim,
chocou muito a mídia. E eles começaram, então, a descrever, né, esse acontecimento mágico, místico, como sendo algo pejorativo, como algo negativo, né? E começa, então, essa tentativa de transformação desse evento em algo demoníaco, né? Então, como isso se dá, eu acho que seria interessante as pessoas lerem, que é bem legal, bem interessante. E isso me fez pensar muito, até tinham comentado anteriormente, algumas questões que mesmo quando você tem amor pela pessoa, ou você admira a pessoa e conhece a pessoa, né, que era o meu caso desses meus amigos que eu era adolescente, minha mãe, mesmo sendo protestante de uma linha bem assim radical, nunca se importou e recebia os meninos muito bem. Inclusive, uma vez fui até lá no centro, a convite do pai de santo, pai Marquinho, na época, do Jardim Xangai, em Campinas, cozinhar. Porque vamos, Dona Maria, vem cozinhar pra gente. E ela foi lá ajudar eles a cozinharem, entendeu? E depois só não vou participar do ritual, tudo bem. Aí depois ela pegou e foi embora. Mas eles tinham livre acesso na minha casa, eu tinha livre acesso lá também ao centro do pai Marquinhos. A gente saía, a gente era super amigos. Então, assim, você vê que foi o que não aconteceu na televisão, né? Quer dizer, a televisão, a maneira como a televisão, se ela descreve o que acontece nos rituais afro-brasileiros, né, de origem de base africanas, né, sempre é no sentido negativo, pejorativo, né? E é necessária essa desconstrução. E como se faz essa desconstrução? Primeiro, você tem que conhecer o outro, respeitar e valorizar o outro como sendo algo... porque eu falo muito, gosto muito de bater na tecla, que é o seguinte: nós todos somos diferentes, mas acho que o maior problema é quando você torna a diferença e transforma ela em desigualdade. Você pega algo que é diferente, então assim, que é a questão das religiões, e vai transformar isso num fator de desigualdade. Eu acho que o livro vem nesse sentido, né, de você desmistificar e ao mesmo tempo, né, trazer na perspectiva de pluralidade cultural mesmo, né? Eu acho que a gente precisa valorizar as diversidades e as pessoas não precisam, né, serem diferentes umas com as outras por conta das questões religiosas, independente da religião. Eu acho que a literatura, ela pode e deve ser utilizada para a desconstrução do preconceito racial e religioso, em especial com as religiões de base africanas. Eu, por exemplo, gostaria de conhecer mais, né, sobre as religiões africanas. Eu sei que a gente até pode pensar em questões de paradidáticos, mas de livros de literatura que tratam desse universo, eu acho que são poucos. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho para os meus filhos os de orixás, que eu comprei, tenho o da Frida Kahlo e tem um de indígenas que eu conheci, o Daniel, e comprei o livro dele de literatura indígena para os meninos terem acesso. Mas eu tenho acesso porque eu fui a congressos. Mas assim, se você vai numa livraria, né, no nosso dia a dia, é difícil, a gente não consegue ter acesso, né? Então eu acho que é importante, eu fiquei mais feliz ainda quando eu soube que vai ser um e-book, porque você consegue atingir mais pessoas, né, um público, e vai ser gratuito, que aí fecha com chave de ouro, porque eu acho que é urgente. Então assim, não é que eu acho que precisa, sai da linha do essencial, né? Se eu quero conhecer esse novo universo, né, das culturas de base africanas, das religiões africanas, que nos compõem, mas que a gente meio que fica com, né, não são valorizadas, vamos dizer assim, como elas deveriam, né, por uma série de questões estruturais, mas que elas podem ser trabalhadas. Não é porque o racismo é estrutural, que o preconceito está em que a gente vou ficar como está. A gente tem que melhorar. Eu não gosto, eu acho muito desculpa falar, o racismo é estrutural, todo mundo. Eu concordo, mas o que a gente vai fazer para melhorar? Peraí, mas vamos para frente então. Eu não quero ser racista. Então, eu sou antirracista. Se eu ver alguém sendo racista, eu vou para cima. Se eu ver alguém ofendendo uma moça, uma criança, um idoso, com o que é que seja, eu vou me pronunciar, eu não vou me calar. Porque eu acho que a gente tem se calado demais. A gente vê as desigualdades e vê coisas erradas acontecendo e a gente se cala, sabe? Então, eu não vou me calar. Eu gostei muito por conta justamente dessa linguagem simples, direta, mas que tem uma pegada cultural, uma essência cultural muito forte, enraizada, que você fala, eu quero saber mais sobre isso. Eu fiquei curiosa. E eu leria até para os meus filhos pequenos, uma boa, assim.
entendeu? Porque eu acho que é legal, faz parte do nosso dia a dia, desconstruir um pouco então como é que seria a linguagem, né? Usando recursos ficcionais, mas também reais, que você liga a TV, você vê aquilo acontecendo. Se eu ligar a TV agora, na CNN, eu vou ver exatamente isso, aquela descrição que está no livro acontecendo ali em tempo real. Você fala, que foi o caso, por exemplo, da menina que foi apedrejada no Rio de Janeiro, porque estava, né, não respeitaram a cultura dela, porque ela estava vestida de determinada forma, né, e que a maneira como ela estava vestida foi vista de forma preconceituosa. E ela chegou ao ponto de ser apedrejada. Quem apedreja uma criança? Então você pensa nisso e fala, gente, deslocado? Você fala, não acredito que em pleno século XXI tem criança sendo apedrejada por conta da questão religiosa. Eu, por exemplo, já vou falar, já estou adiantando para vocês, vou dar um spoiler, né? Esse livro vai estar disponível, nós vamos começa o semestre na universidade agora, no mês que vem, ele vai ser incluído na bibliografia, certo? Vamos ler, porque eu acho que estão chegando os calouros, eu acho que é importante, né? Eu que agradeço, obrigada a eu. Gente, por favor, manda mais capítulo, eu quero o livro logo.